Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. É muito bom estar novamente aqui na TV Primavera. E hoje nós iremos conversar com uma política aqui da nossa cidade, da nossa região. Ela que foi personagem, um dos principais personagens do último pleito eleitoral e é considerada assim uma política da nova geração. E eu tenho uma grande satisfação de apresentar e receber aqui no Sala de Entrevistas a vereadora Tati Teixeira. Tudo bom, Tati? Olá, Bebel, boa tarde. Boa Olá, tarde. você, a todos os telespectadores também da TV Primavera. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Primeiro eu quero agradecer, porque já há algum tempo eu tinha vontade de te convidar para a Sala de Entrevistas, em virtude de toda a lei eleitoral, você era candidata a vice-prefeita pela chapa PSB-PSD, a gente não pôde formalizar o convite. E agora, passadas as eleições, eu pedi para a produção que entrasse em contato com a sua assessoria e você prontamente atendeu. Obrigado pela disponibilidade. A gente que agradece, Bebel. É um prazer mesmo, né? Acho que o papel da imprensa é muito importante, né? E nós, enquanto representantes públicos, temos que estar sempre à disposição da comunidade. Então, com certeza, é um momento também muito importante para mim estar aqui. Tati, apesar da gente não ter nenhum envolvimento político, não há como negar que você, como candidata a vice-prefeita, você acabou comovendo todos, até aqueles que não estavam decididos a votar em você, aqueles que não compraram a sua ideia. Achei melhor a proposta do Brezola, ou a do Adelondes, ou a do Márcio, ou a do Clésio. Certo. Mas você acabou emocionando a cidade através de um desabafo, uma entrevista coletiva, momentos ou horas depois da renúncia do candidato a prefeito da sua chapa, que foi o Cleiton Salvaro. O que aconteceu? Porque, na verdade, foi uma surpresa para todo mundo. A renúncia do Cleiton, e você em um determinado momento, inclusive, disse que foi apunhalada pelas costas, enfim. O que aconteceu naquela situação para que a situação chegasse àquele ponto, digamos, extremo? O que ocorreu nos bastidores? Olha, Bebel, primeiro que eu também fui pega de surpresa, né? Para mim foi um momento muito difícil da minha vida pública e política. Eu digo que a gente, quando entra num processo eleitoral, tu tem dois tipos de finalização, né? Ou você perde ou você ganha. E eu fui deixada de lado no meio de uma campanha eleitoral, né? E sem ser respeitada, sem ser questionada se era realmente isso que era para ser feito ou não. Eu acredito que na vida, tudo que a gente inicia, a gente tem que ir até o final, por mais difícil que seja, por mais difícil que o contexto pudesse estar, mas em respeito aos eleitores, às pessoas que nos receberam, né? Nós fizemos caminhadas, visitas, recebemos o carinho de muitas pessoas na rua. Então, em respeito a essas pessoas, nós tínhamos o desafio de ir até o final. Então, quando eu recebi o telefonema, né, do então candidato a prefeito da chapa que eu era vice, simplesmente me falando que iria desistir, né, porque o encaminhamento era esse, me pegou de surpresa e com certeza me senti muito traída naquele momento. Como você ficou sabendo? Pela imprensa? Por um telefonema. Na verdade, durante a manhã eu já estava cumprindo a agenda desde cedo, né, fiz algumas escolas, panfletagem na entrada de SEDUP, Colegião, estava fazendo algumas visitas no corpo a corpo nos postos de gasolina, tinha uma agenda naquele dia. E de manhã eu recebi um telefonema de um dos coordenadores da campanha sinalizando que isso iria acontecer. Eu não acreditei. A historinha do gato subiu no telhado? O gato subiu no telhado, isso mesmo. E aí, a partir dali, eu tentei fazer contato com o candidato para ver se realmente isso era verdadeiro, se o que estavam me passando enquanto coordenação de campanha era verídico. Não consegui contato, né, não atendi o telefone. E só fui receber o telefonema, era em torno de 16h30 da tarde daquele dia. Então, para mim foi um grande choque, né, porque acho que a gente tem que ter responsabilidade, né, foi um ato muito irresponsável. Nós tínhamos aí planejado um plano para a cidade, né, ouvindo as pessoas, inclusive através de audiências, né, de contato mesmo. E sim, foi um baque muito grande. Eu vejo que você ainda fica tocada quando fala no assunto. Não, Bebel, assim, ó, eu acho que Já a vida... superou? Já superei. A vida da gente é feita de momentos, né? De aprendizado. Para mim foi um grande aprendizado. Grande aprendizado mesmo. Né? O que eu sinto agora é justamente, através desse aprendizado, a gente poder se recompor e se levantar. Na vida, todo mundo passa por momentos difíceis, né? Não só quando a gente passa por um processo eleitoral, mas na vida como um todo, no trabalho, em casa. E eu acho que a gente, enquanto pessoas, nós temos que saber nos reorganizar, né? E é a partir desse momento que eu tirei uma grande lição de vida, né? Eu queria
até agradecer o carinho de todas as pessoas, né, porque como tu falaste, assim, muitas pessoas também se sentiram ruim pela situação em que eu vivi, né, e me acolheram e me ajudaram dando palavras, força, apoio, né, e isso foi também o que me fortaleceu. Então, eu acredito que eu tenho muito a agradecer, né, apesar do momento difícil em que a gente viveu, mas o agradecimento fica, né, a gratidão a todas as pessoas, os cidadãos, desde crianças, senhores, né, mulheres, homens, que realmente me fortaleceram nesse momento. Bom, mas eu lembro que alguns dias antes eu havia recebido uma informação de que você estava com um documento de renúncia pronto para ser protocolado. O seu marido, que é um dos seus assessores, também está aqui no estúdio e ele vai lembrar que eu liguei para ele e perguntei, Dani, eu estou recebendo uma informação, estou checando. Ele disse, não, Bebel, não tem nada disso, fica tranquilo, enfim. E você, na sua entrevista coletiva, você mesmo afirmou que, de fato, você pensou em desistir. Você pensou em protocolar esse documento. Não era uma amostra de que, nos bastidores, essa coligação ela já tinha esfarelado há muito tempo? Eu achava muito estranho os encaminhamentos de campanha, Bebel, assim, muita falta de compromisso no cumprimento de agenda, algumas questões de um dia a dia de uma campanha que elas são fundamentais, né, de comprometimento, de envolvimento, de engajamento. E aí eu sugeri à coordenação da campanha que trocassem o meu nome de vice por outra pessoa, se fosse o caso. Porque eu cobrava muito. Sim, eu cobrava muito, né? Eu cobrava durante, olha, gente, um processo eleitoral tem que ter engajamento, comprometimento com as pessoas, a agenda tem que ser cumprida, né? O que a gente criou de expectativa para as pessoas, elas têm que acontecer. Então, a forma... Só que eu sinalizei isso antes do prazo, né? Que poderia ser trocado, aí que está a diferença. E o Cleiton renunciou justamente 2 dias depois de que não dava para fazer qualquer tipo de alteração. Se ele renuncia antes, a Tati assume aquele avião pegando fogo? Assumiria a campanha, com certeza. Eu já tinha, inclusive, também sugerido isso. Eu disse, olha, se não gosta de fazer, então eu me coloco à disposição de estar na cabeça de chapa e ir até o final, da forma que for, né, em respeito às pessoas, em respeito aos eleitores, ao cidadão. E qual é o seu relacionamento com o deputado Cleiton Salvar hoje? Não conversei mais com ele depois do fato e do acontecido. Prefiro não ficar resgatando. Eu acho que a vida tem que ser tocada para frente. Fica o aprendizado e sem mágoas, né, sem um sentimento ruim, que eu acho que isso não faz bem para a gente, siga em frente. Eu acho que ele tem a vida dele pública, né, eu tenho a minha, e eu acho que eu tenho um compromisso com os cidadãos e as pessoas que respeitam e que confiam em mim. E por eles eu sigo em frente. Foi um erro, Tati? Não diria que foi um erro. Eu entrei de coração, né? Eu entrei para tentar fazer o melhor para a cidade. Quando nós fizemos a construção do plano, né, de forma construtiva e participativa de todos, foi justamente para levar uma proposta de mudança para a cidade de Criciúma, né, trabalhar o olhar para o social, para a educação, para a primeira infância, né, que é uma das bandeiras que eu sempre levantei, né, acredito na educação como uma ferramenta de transformação. Então, quando eu entrei no projeto, eu entrei justamente de cabeça e de coração por sonhar e acreditar que a gente pode fazer uma cidade melhor para a gente viver. Então, eu não diria que foi um erro, né? Eu não errei no processo, eu tenho certeza que a gente tentou acertar ao máximo, né? Então, é uma experiência, é um aprendizado. Bom, eu lembro que quando eu estudava no colegião, eu tive aula com o saudoso professor Ney, que é o seu pai, e eu já começando a minha caminhada na comunicação, eu lembro de você, nós não estudávamos na mesma sala, mas eu lembro de você sempre envolvida com as questões políticas, enfim, eu não sei nem se o nome era esse, mas a impressão que eu tinha era Grêmio Estudantil. Grêmio Estudantil, isso. E você ingressou na vida pública, você foi eleita vereadora, você fez uma votação bastante expressiva quando concorreu a um cargo na Câmara dos Deputados, e você já foi, inclusive, vítima de alguns ataques covardes, diria eu, inclusive da internet. Você Isso sabe mesmo. do que eu estou falando. Desta vez você, como mesmo disse, sofreu uma punhalada pelas costas. É um momento de repensar a carreira política. Afinal de contas, você tem uma profissão maravilhosa, que você é uma professora e de muito boa qualidade, pelo que eu sei. É um momento de repensar a carreira política. A Tati estaria abrindo mão disso tudo ou ainda não acabou? Olha, Bebel, eu, enquanto cidadã, eu continuo firme na minha ação. De várias formas a gente pode atuar, né? Não, a gente não precisa ter um mandato para a gente ser participativo em sociedade. Eu acho que é essa mensagem que fica, né? Se eu sempre fui participativa, desde o movimento estudantil, como voluntária na Associação de Cegos, né, no GAPAC, que é o Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS de Criciúma, todas as entidades que a gente se envolve enquanto voluntária, esse trabalho continua. Não necessariamente nós precisamos ter um mandato para
sermos participativos, né? Eu acho que isso, todos os cidadãos têm que ter participar do controle social e das atividades como um todo. Agora, a questão do futuro político, isso depende, né? Depende de muitas coisas, depende da questão partidária, depende do contexto. Eu acredito que eu também nunca parei a minha formação enquanto educadora, né? Eu sou pedagoga, psicopedagoga, né? Iniciei meu mestrado em educação, porque eu estou de passagem na política, né? Eu não tenho isso como minha profissão. Eu acho que a gente cumpre uma missão estando na política, representando as pessoas e levando a voz do cidadão para que a gente consiga fazer as mudanças que a gente acredita que são necessárias. Agora, confesso para ti que começo de novo a retomar também um trabalho na área da educação, né? Como psicopedagoga, tenho aí alguns planejamentos já, né, que na verdade eles ficaram um pouquinho interrompidos justamente pela dedicação que a gente sempre teve com o mandato de vereadora, que é muito importante, né, e aí isso fez com que eu me dedicasse integralmente à questão da Câmara Municipal de Criciúma. Falando em Câmara Municipal, seu mandato termina agora no início de dezembro, junto com o recesso, né, o início do recesso do parlamento aqui da cidade. Isso. Como é que vai desapegar? Você sempre foi uma vereadora muito participativa, muito ativa, e agora você está sem mandato. Eu acho que a vida é feita de momentos, sabe, Bebel? Eu acho que eu fiquei 8 anos como vereadora, né? Eu já tinha decidido que eu não iria de novo para uma outra eleição a vereadora. Eu acredito que a renovação ela é importante e no Poder Legislativo é fundamental. Então, essa mudança, essa alternância de pessoas reoxigena e é importante. Eu vou até o final, até dia 31 de dezembro, cumprindo a minha missão de vereadora. Eu fui eleita para isso e vou fazer com muita dedicação, com muita paixão, porque também sou apaixonada pelo Poder Legislativo, acredito na função que a gente exerce ali na Câmara, mas eu também me desapego, sabe? Eu acho que outras pessoas podem vir, podem contribuir e também podem fazer a diferença, como a gente fez nesses 2 mandatos. Né, sendo, por exemplo, a primeira mulher eleita presidente da Câmara, né, a gente ficou para a história do município, assumimos de forma interina a Prefeitura de Criciúma e deixamos uma marca positiva através do gabinete itinerante, indo até a comunidade. Então, eu acredito que foi um momento em que eu vivi, né, em que eu pude me doar e me dedicar à cidade de Criciúma. Algum arrependimento? Não, aprendizados, né? Eu acho que sempre, não que a gente acertou todo o tempo, a gente também comete algumas falhas, né? E esses momentos têm que servir para aprendizado na vida da gente. Eu só acho que a gente depende do erro, né? Tem o erro de má fé e o erro de boa fé. Então, se em algum momento eu errei, foi tentando acertar. Porque é ser humano, aí ser humano é ser humano, todo ser humano erra e acerta, né? Mas tem gente que erra com maldade. Sim. E aí é que está a diferença. Eu nunca errei por maldade. Se errei, foi porque acreditei que era o correto. Talvez a gente tenha que repensar, né? E a vida da gente é uma mudança de atitude, de pensamentos. E isso é importante, a evolução, né? A gente tem que evoluir como um todo. Então, eu acredito que eu dei o melhor de mim, me dediquei ao todo, né? Se errei, foi parte do processo também. Tá bom. Tati Teixeira, vereadora. E ela é a minha convidada de hoje do Sala de Entrevistas e daqui a pouco nós retornaremos com o segundo bloco do programa. Estamos de volta com o Sala de Entrevistas. Minha convidada, Tati Teixeira, vereadora, ela que foi candidata a vice-prefeita de Criciúma e acabou nem concorrendo ao pleito porque o candidato a prefeito da sua coligação acabou renunciando. Ô Tati, tu votou em quem para prefeito? Vou me fazer assim, do direito do voto secreto, voto secreto, porque enquanto eu fui cidadã até o final. Eu não assumi nenhum candidato. Eu não assumi nenhum candidato, justamente porque eu acredito que a cidade de Criciúma tinha que decidir. Se eu efetivamente fosse para um lado ou outro, ia parecer que eu ou queria tirar proveito de alguma situação, então o contexto me fez com que naquele momento eu fosse realmente cidadã. A partir do momento em que o prefeito em que eu era candidata a vice desistiu, eu assumi uma posição de cidadã. Então eu vou me dar ao direito de falar
falar enquanto cidadã do voto secreto. A professora, quando o aluno questiona em sala, a professora não quer que a professora se impõe. Então, deixa eu só terminar minha pergunta, porque o seu projeto, obviamente, era o que você acreditava ser o melhor para a cidade. Isso mesmo. Das propostas apresentadas pelos outros 4 candidatos, você acha que teve propostas interessantes? Você acha que houve desperdício de tempo com brigas, inclusive Márcio Burig e Clécio Salvaro discutindo muito essa questão da judicialização da eleição, enfim, o que você achou, então, da campanha e das propostas dos 4 candidatos? Eu acho, Bebel, que muitas vezes se bateu em questões que são sempre as mesmas. Assim, eu acho que a cidade ela tem que ser vista num todo. A gente tem que abrir esse olhar para o município, né? E não só para o município, mas pensar de forma regional. O desenvolvimento ele acontece de forma regional. E Criciúma, como cidade polo, é fundamental nessa discussão. Então, concordo contigo que muitas vezes o debate foi muito pessoalizado, né? Essa disputa, a judicialização foi ruim para o debate, né? As brigas pessoais, muitas vezes, nos próprios debates em que a gente acompanhava, né, na imprensa, era sempre a mesma tecla, a mesma questão, e eu acredito que a gente tem que evoluir, né? Eu acho que surgiram sim propostas interessantes de todos os candidatos, né, de todos eles, sem exceção de nenhum, mas acredito que poderia ser mais aprofundado, né, o debate, a discussão de propostas futuras. É claro que o passado ele é importante, porque também do passado a gente tem a base, né? A gente não pode esquecer disso, o presente é fundamental, mas Criciúma precisa ser planejada para o futuro, né? E em alguns momentos me parece que me faltou esse debate de futuro, assim, né? De propostas consolidadas, e não de propostas que sejam de um ou de outro, mas propostas que sejam de todos, que independente de quem esteja no executivo, as ações aconteçam, né? Eu só espero que, olha, porque foi o outro que fez, eu não quero mais fazer. Ou porque é esse agora, eu também sou contra. Eu acho que esse debate, ele cansou. Eu acredito que se as ações são boas, independente de quem passou pela prefeitura, elas devam continuar, né? E as ruins, elas têm que ser repensadas. Vamos supor que a Tati, agora que está terminando o mandato dela, ela não vai ocupar nenhum cargo público, pelo menos, sei lá, vai que o prefeito convide ela para fazer parte do governo, não sei. Mas vamos supor que a Tati, então, livre disso tudo, acabou sendo uma comentarista política aqui da TV Primavera. Como é que ela analisaria o resultado das eleições? Surpreendente pela votação expressiva, é preciso falar isso, do candidato e futuro prefeito Clécio Salvaro. Decepcionante do Márcio Burig, o atual prefeito, que fez uma votação pífia. Surpreendente pelo fato do Fábio Brezola carregar uma cruz tão pesada chamada PT, né, que hoje vem recebendo pedrada de tudo quanto é lado. E o Odelondes, o que a gente pode falar do Odelondes? Né? Eu mesmo disse pessoalmente, e fora das regras eleitorais, eu me sinto muito à vontade de falar, eu acho desleal uma campanha dessa forma. Isso. Odelondes com 26 segundos na televisão para expor as suas propostas, menos de uma inserção comercial na televisão, enfim. Como é que a Tati analisaria a campanha eleitoral ou o resultado final da campanha, Criciúma? Eu acho que todos cumpriram um papel importante, desde o Odelondes, o Brezola, né, o Márcio e também o Clésio, todos eles. Eu acredito que a resposta que veio não só para o Márcio, mas se a gente fizer uma análise de todos os candidatos que foram para a reeleição na região sul, muitos não se reelegeram. Então deixa a mensagem de que, olha, o eleitor está mais atento. Né? E tanto a gente coloca quanto a gente tira. Diferente dos outros anos em que geralmente 80% dos candidatos que iam para a reeleição conseguiam se reeleger. O povo está de saco cheio dessa reeleição? Eu acho que o povo, as pessoas estão atentas, né? E se de alguma forma não caminhou como eles acreditavam que deveriam caminhar, é meio que uma forma de dar a resposta na hora do voto. Só eu acho que o eleitor não tem que ficar só na hora do voto. O eleitor tem que participar, né? Tem que ir à Câmara, né? 80% das pessoas não sabem onde fica a Câmara de Vereadores. 80% nunca foram a uma sessão da Câmara. Você sabe que eu só vou em sessão da Câmara e eu me penitencio quando eu tenho que trabalhar. E quando tem questão polêmica, né? Mas a Câmara ela é o retrato do que a gente vive na cidade. Você tem razão. Então ela é muito importante. A gente tem feito essa reflexão de que o cidadão tem que participar, né? Então o voto, a não reeleição não só do Márcio, mas de vários candidatos que foram, eu acho que é uma resposta do cidadão em relação, né, ao representante ficar mais atento às suas ações.
eleições. Eu acreditava que o Clésio ia fazer mais percentual de votos. 76 quase dos votos válidos? Mas era o que apresentava na última... Não é a Coreia do Norte, vai fazer 100%? Mas era o que estava na última pesquisa, quando ainda tinha dúvidas em relação a ele poder participar ou não do processo eleitoral. Eu acredito que a partir dali ele teria uma ampliação. Não digo que se isso é bom ou ruim, tá, Bebel? Não estou entrando no debate se isso é bom ou ruim. Perfeito. Acho que toda unanimidade, desculpa a expressão, é burra. É burra. Então, é o que eu penso. Mas eu acreditava que ele iria fazer mais, porque a partir do momento em que a justiça o liberou, é aquela questão, né? Eu vou votar em quem... Tá ganhando, e o Clésio realmente tem uma aceitação muito grande, né? Isso é mérito dele, em relação de todo o contexto de trabalho que ele tem feito. Então, eu acredito que eu pensava até que ele ia chegar a 90% dos votos. 90%? Eu acreditava, Você acreditava nisso? Eu acreditava. Eu, sinceramente, achei que ele ia fazer um pouquinho mais, eu confesso. Isso, achei que ele ia fazer uns 80, 85, 82, por aí. Mas 90% é 85. Muito Aí tem a questão do Brizola, né? Que, de certa forma... O sentimento, muitas vezes, era de algumas pessoas querer que o Brizola passasse o Márcio, né, de alguns líderes, porque era interessante. Você se refere a Clésio Salvaro? Alguns líderes. Seria interessante para ele? Alguns líderes. Eu acho que seria interessante essa ascensão do Brizola para que o Márcio ficasse em terceiro lugar. E aí também eu acho que isso prejudicou um pouquinho o Márcio também. Tá bom. Bom, deixa a política para lá. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Não tem como deixar a política com a Tati. Tati, você está... Repito, deixando o seu mandato de vereadora. Isso. Eu acho que a tristeza não é deixar algo que você gosta de fazer. O problema é quando você deixa aquilo, você olha para trás e não deixou nenhum legado. Isso. E eu faço aqui, sem meias palavras, uma observação de alguns legados que você deixou. Dentre eles, eu cito aqui o candidato a vereador, Juarez de Jesus, que é o Jô, do pastor Juarez, né, do projeto Show de Bola. Isso. Ele é uma pessoa muito próxima a você. Ele não nega para ninguém. Olha, eu me inspirei a entrar no mundo da política por causa da Tati. Eu gosto do jeito da Tati fazer política. E o Juarez bateu na trave, rapaz. Ele fez uma votação maravilhosa, sem dinheiro, uma campanha silenciosa, estrutura. Como é que você analisa a campanha do Juarez e como é que você enxerga esse legado de uma pessoa que se torna, hoje, ele é uma liderança ali da comunidade Dona Maria, dizendo que, olha, eu gosto do jeito da Tati fazer política. E eu me inspirei nela para tentar fazer algo pelo povo. Como é que você enxerga isso? Realmente, assim, o Juarez foi uma grande surpresa da eleição, né, desse processo eleitoral. Também? Surpreendeu. Eu achava que ele tinha, inclusive, chances reais de se eleger, mesmo com a falta de estrutura, né? Mas ele fez uma campanha bonita, uma campanha realmente mostrando que a política pode ser boa, né? E quando ele fala que se espelha no nosso trabalho, isso, né, me deixa feliz, mas ao mesmo tempo aumenta o nosso compromisso, né, de continuar dessa forma, né, sendo uma liderança com princípios do bem, né, com princípios da coerência, da ética. E eu acredito que a gente eu já fico feliz, né, não só de a gente poder fazer com que o Juarez, que é um grande líder, possa se posicionar, né, como também outros candidatos, né, na nossa chapa, na proporcional, que fizeram uma boa votação também e que a partir desse momento são vistos, né, como líderes que podem sim fazer a diferença na nossa comunidade. Você acha que se o Cleiton não tivesse renunciado, o Juarez teria chances de conseguir uma vaga no Legislativo ou não influenciou? Olha, não só o Juarez, mas eu acredito que o desempenho seria melhor de todos os candidatos, todos eles, inclusive dos eleitos, que poderiam crescer um pouquinho mais na votação, e aqueles que estavam indo como primeira participação na eleição. Porque há uma quebra, né, Bebel? Porque a partir do momento, eu disse isso, quando o ex-candidato a prefeito me ligou e me falou, olha, vou renunciar, eu justamente fiz essa reflexão no telefone, olha, e os nossos candidatos, né? E a nossa equipe de campanha, né, que são profissionais que estão envolvidos, dedicados, e a população e o cidadão, né, que colocou uma confiança e uma esperança na gente, né, e os nossos candidatos, eu acredito que todos fariam um melhor desempenho, se não fosse essa quebra, né? Porque, de certa forma, perde a referência. Por mais que cada um se posicionou, né, conforme achava o melhor naquele momento, com os demais candidatos que estavam no processo, mas dá uma quebra, né? Então, porque a partir daquele momento tu tem que ficar dando explicação, né? Isso. O que aconteceu. E aí acaba tu deixando muitas vezes de pedir o voto, que naquele momento é importante. Então, eu acredito que acabou se interferindo no resultado geral dos nossos vereadores. E como é que você enxergou essa
renovação meio que forçada da Câmara, né? Porque você não concorreu, o pastor 5 não concorreram. Quem mais? O Ricardo? Foi o Itamar da Silva, o Ricardo, o Jeves. Você? Eu e... Teve mais um aí que não mais um... Daqui a pouco a gente lembra o nome dele. Como é que você achou essa renovação? O Sírio Cirimberg. Ah, o Sírio. Isso mesmo, isso. 5 não concorreram, na verdade foram 3, né, novos nomes, e 5 porque nós não ocupamos esse espaço concorrendo. Eu acredito que 8 nomes de renovação, porque querendo ou não são 8 nomes novos, eu acredito que é importante. É como eu falei, Bebel, a renovação para mim sempre é importante. Né? Novas ideias, novos posicionamentos. Eu acredito que isso pode fazer diferença. A Câmara de Vereadores será um problema para Clésio Salvaro nessa gestão? Acho que não, eu né? acho que não, ele tem a maioria, eu acho que ele amplia a base. A primeira passagem dele foi bem conturbada. Foi bem, eu fui líder de governo dele, né, no primeiro mandato dele, foi, né, situações bastante polêmicas, inclusive, às vezes, dificuldade de ter maioria na Câmara para poder aprovar os projetos, mas eu acredito que agora, nesse mandato, ele começa muito mais leve, mais solto no que diz respeito ao Poder Legislativo, assim, não só no que ele já tem, que ele tem já uma maioria, mas no que ele pode ampliar. Né? Eu acho que algumas composições, inclusive já de olho em 2018, aí vão fazer com que ele tenha uma boa margem de votos dentro da Câmara de Criciúma. Tá bom, Tati. Tati, obrigado por você ter vindo aqui à TV Primavera. Eu sei quanto é difícil a gente arrumar um tempinho para, né, na agenda, ainda mais de uma vereadora extremamente atuante como você. Parabéns pela campanha mesmo assim, né? Infelizmente você não conseguiu levar até o final, mas eu acho que outras eleições virão e pelo que a gente já conhece aí da Tati, com certeza novos projetos virão aí no futuro. Seja sempre bem-vinda à TV Primavera e conte sempre conosco. Olha, Bebel, muito obrigada, né? A gente agradece a oportunidade. Mais uma vez, queria mandar um abraço para todas as pessoas que estão em casa nos assistindo, né? E agradecer pelo apoio que sempre me deram até agora e que a gente continua firme no compromisso enquanto vereadora até final do ano, até dia 31 de dezembro, mas depois também, enquanto cidadã, a gente vai ser atuante, vai ser participativa, né? E com certeza vamos continuar fazendo a diferença sim. Muito obrigada. Um abraço a todos. Tá bom. Tati Teixeira, a minha convidada de hoje. O programa repete na quinta-feira, 8h30 da noite. Para você, um abraço e até semana que vem com outro convidado. Tchau.